Olá, estamos de volta para o segundo bloco do programa Resenha Livre. Em nosso estúdio, nós estamos recebendo hoje o professor Henrique Casseb, que é doutorando em Direito Constitucional, está aqui para falar com a gente sobre reforma política. Henrique, vamos começar esse segundo bloco falando de um assunto que está na boca do povo, que é o impeachment. Quais são as condições para que ocorra o impeachment de um presidente da República? Bom, primeiro a gente tem que separar duas coisas. O presidente da República, ele comete um crime que é chamado de crime comum e um crime chamado de crime de responsabilidade. O crime comum, como o próprio nome já diz, ele é comum porque qualquer pessoa pode cometer, está lá no Código Penal, então, Código Eleitoral também. Por exemplo, eu atropelei uma pessoa. É esse crime comum. Então o presidente está sujeito a esse crime. Mas o que interessa para o processo de impeachment é o crime de responsabilidade, que é um crime ligado ao cargo dele, cuja previsão é constitucional. Está no artigo 85 da Constituição Federal. Então nós já não falamos mais em Código Penal, Código Eleitoral, falamos da Constituição. O presidente da República, incorrendo em um dos incisos do artigo 85, está sujeito ao crime ao processo de impeachment, que é do crime de responsabilidade. Como ele começa? Ele começa com uma denúncia de qualquer cidadão. Se a gente ficar atento aos meios de comunicação, nós vamos ver, por exemplo, que o Lula teve pedido de processo de impeachment, Fernando Henrique teve, a Dilma teve, nos últimos tempos ela teve até um aumento em relação aos pedidos de processo de impeachment contra ela, mas o ponto é que a gente só tem a divulgação quando acontece o segundo ato, que é o recebimento da denúncia do processo do crime de responsabilidade pelo presidente da Câmara. Daí a importância de um presidente da República ter na presidência da Câmara alguém que seja da sua base aliada. O presidente da Câmara, entendendo que há necessidade de avaliar o processo de impeachment, ele coloca para votação na Câmara, uma votação que é aberta, nominal e que deve atingir uma maioria qualificada de 2/3. Aberta e nominal porque os deputados vão lá na tribuna e declaram abertamente se estão a favor ou não. Quer dizer, o voto não é secreto. Não, a gente fica sabendo em quem nosso deputado votou. Esse ato da Câmara é o que a gente chama de juízo de admissibilidade. Não significa que o presidente foi condenado, simplesmente significa que o processo foi recebido. Uhum. A Câmara não tem outro papel, a Câmara dos Deputados tem esse papel. Recebido o processo, nós vamos para o que eu vou chamar de julgamento excepcional, com a devida cautela, porque não é um julgamento de exceção, mas é um julgamento excepcional porque quem faz não é o Poder Judiciário, é o Poder Legislativo, só que agora na figura do Senado Federal. O Senado é responsável por processar e julgar o presidente da República, garantindo a ele ampla defesa, contraditório, garantindo a ele todas as garantias processuais que a gente tem no Brasil. O presidente da República feita a sua defesa, o Senado ouvindo testemunhas, o Senado fazendo toda a coleta de provas, ele vai para o julgamento. Esse julgamento é feito em votação aberta também por 2/3, e o Senado, numa situação muito excepcional, ele é presidido pelo presidente do STF. Então o presidente do STF vira presidente do Senado naquela sessão de julgamento do presidente da República. Se o Senado, por 2/3, votar favorável ao parecer que condena o presidente da República, ele passa então a ser considerado impeachmentado, né? Ele sofre os efeitos do processo de impeachment. Que é o que aconteceu com o Collor. O Collor ele tem um detalhezinho no meio desse caminho. Ele renunciou, né? Tão logo ele percebeu que ele ia ser condenado, ele renunciou. Mas a renúncia dele prejudicou só a perda do mandato. Então, se você pegar a resolução que condenou o Collor, está escrito lá, fica condenado à perda do mandato que restou prejudicada ante a sua renúncia. Mas aí, ele foi condenado. Foi condenado, tanto que o segundo ponto do julgamento, que é a inabilitação para cargos públicos, ele sofreu por 8 anos. Uhum. Então ele ficou inabilitado para assumir cargos públicos durante 8 anos. Esse é o processo de impeachment. Começa com o cidadão, passa pela Câmara, passa pelo Senado, e o Senado absolve ou condena o presidente da República. E quais são os crimes que poderiam ensejar, então, essa denúncia? Seriam crimes ligados à questão da separação de poderes, violação de princípios constitucionais. A gente tem um rol de
crimes que o presidente pode cometer, ligados à improbidade administrativa, etc. e tal. Entendi. E com relação ainda a essas palavras que todo mundo fala, né, e que ainda fica na dúvida das pessoas a respeito de viabilidade, de ter sido ou não ter sido aprovada, qual foi a destinação daquela polêmica sobre a lei da ficha limpa? Como é que terminou essa história? Olha, a lei da ficha limpa, ela é uma lei de iniciativa popular, então ela foi mediante assinatura apresentada na Câmara dos Deputados. É uma lei que foi aprovada por unanimidade na Câmara, por unanimidade no Senado, sancionada pelo Presidente da República e se tornou um grande exemplo de lei de iniciativa popular. Qual o conteúdo dela? O conteúdo dela é que se alguma pessoa é condenada em segunda instância, e, portanto, já sofreu uma condenação em primeira instância... Segunda instância é o tribunal. Tribunais de Justiça. Foi condenada, por exemplo, na comarca, em São José do Rio Preto, em Votuporanga, primeira instância. Isso. Aí chegou no tribunal, imediatamente superior, foi condenado também. Segunda aí instância. É segunda instância. Aí vai para a instância superior, Isso. que é o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal. Aí são os... Quando a gente chega num grau de recurso da segunda instância, portanto, essa pessoa sofreu 2 condenações, ela se torna ficha suja e fica impedida de concorrer a cargos públicos. Esse é o teor da lei ficha limpa. Ela está vigorando, então. Foi aprovada e é uma coisa pacífica hoje. Ela está vigorando. Não se discute mais. Teve uma discussão de inconstitucionalidade dela, mas o Supremo Tribunal Federal superou essa discussão e considerou ela constitucional. E se a pessoa for absolvida depois, na última instância, e teve todos os direitos cerceados em razão da lei da ficha suja ou da ficha limpa? Como é que vai ser feito o ressarcimento? Nínive, se tivesse uma pessoa nessa situação, já, na minha opinião, a gente já estaria falando em inconstitucionalidade. Mas as estatísticas mostram que 1/3 dos condenados em segunda instância tem a condenação revertida em grau superior. O que significa que a cada 3 pessoas ficha suja, uma vai limpar a ficha. Quer dizer que vai ser considerado que a pessoa é inocente. A pessoa vai ser inocente. Que aquele julgamento na primeira instância, na cidade, na comarca, e o segundo julgamento também no tribunal, estava errado. Estava errado. Aí eu te pergunto, aonde fica o princípio da presunção de inocência? Que é também a base do direito penal processual. Que é um direito fundamental, cláusula pétrea. Exatamente. Então, se eu tivesse uma pessoa nessa situação, eu já estaria aqui falando para você que era inconstitucional. 1/3 passa de uma situação inconstitucional para uma situação gravissimamente inconstitucional. Henrique, mas considerando isso que você está falando, quer dizer que essa lei da ficha limpa, ela não tem nenhuma recepção lógica dentro do ordenamento brasileiro. Ela não tem do ponto de vista da lógica, ela é uma anomalia. Isso é evidente, qualquer jurista percebe isso. Né? Por que você acha, então, que essa verdadeira aberração do ponto de vista da lógica foi aprovada? Aí sem querer fazer o papel do advogado do diabo, professor acaba tendo que fazer, para poder trazer exemplo ao aluno dos 2 lados. O que o Supremo fez foi olhar para a lei ficha limpa, primeiro sobre uma ótica política. E também um clamor popular, porque as pessoas não querem saber disso que a gente está falando aqui. Não. Elas querem entender que o político corrupto não pode mais ser eleito. Exato. Né? Isso é a vontade das pessoas. Então, isso daí foi determinante? Foi. O Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão político. A começar que os ministros do Supremo são escolhidos pelo Presidente da República. Então, a gente não está falando de um órgão jurídico. A gente sabe que lá tem pessoas que têm notório saber jurídico. Mas a escolha é política. E outra, eles são guardiães da Constituição Federal. A Constituição Federal é uma carta política. Então, política tem que ter, não temos como fugir. O olhar do Supremo Tribunal Federal para a declaração da lei ficha limpa como constitucional teve esse viés político. Mas, pegando o começo da sua pergunta, há uma fundamentação constitucional, lógico, no artigo 14, parágrafo 9º da Constituição, que autoriza a criação de novas regras de inelegibilidade por lei complementar.
Que foi isso que foi feito, então. Que foi o que foi feito. Então, quer dizer que ela é inconstitucional, a ficha limpa é inconstitucional se você observa o direito como um sistema. Sim. Ela está violando alguns princípios da Constituição, mas, por outro lado, ela também teve uma fundamentação. Então, a gente está diante de uma certa antinomia ali. Na verdade, eu poderia, para ficar uma coisa mais técnica, dizer que formalmente ela é constitucional. Aí, na minha opinião, materialmente ela é inconstitucional. Seria essa a conclusão. Muitos juristas têm essa opinião como a sua, consideram, né? Principalmente aqueles que são mais garantistas e que estudam o processo penal à luz das garantias vistas como conquistas democráticas, né? Estaria havendo um certo retrocesso aí, porque você está apenando a pessoa antes de ter uma certeza da culpa, né? E o direito político, o direito de elegibilidade é fundamental. Ele está ali do lado da nacionalidade. Ser brasileiro é tão fundamental como ser um cidadão brasileiro e ter participação política. Que é o direito de participar. Eu só posso participar da democracia se eu tiver o pleno exercício dos meus direitos políticos. Aí você me tira isso e depois me absolve. E aí, como é que fica? E aí, se a pessoa for absolvida, ele não pode se candidatar, quem é que vai ressarcir? Então, nunca mais eu vou ser eleito, começa por aí, porque a gente sabe. O sistema de reeleição é muito mais simples do que o sistema de eleição. Muito mais fácil você se manter. Já está na onda, né? Aí eu tô lá dentro, sou declarado ficha suja. Aí, talvez por um erro. Aí eu deixo de ser candidato, porque minha candidatura é barrada. Depois vem a notícia. Aí já passada a eleição, passada a posse, tudo, vem a notícia de que eu fui absolvido. O erro, o grave erro cometido é irreparável. Mas do ponto de vista político agora, vamos esquecer as incompatibilidades com relação ao sistema jurídico. Do ponto de vista político, você acha que trouxe vantagens? Você acha que deu uma limpada na casa? Porque pelo que a gente está vendo hoje, acho que... Não sei se foi vantajoso. Olhando o clamor popular e o imediatismo de medidas que o povo clama, lógico que a gente pode considerar que teve muito político aí que ficou de fora e que poderia ter continuado a sua carreira política de uma forma torta, né? Mas que foi retirado do... Mas eu olho para o que ficou de fora e vai ser absolvido. Eu acho que o ponto principal teria que ser esse. Mas que o ficha limpa teve avanços, ele teve. Quer dizer, do ponto de vista sociológico, foi uma medida que se justifica. Talvez não se justifique do ponto de vista lógico do direito, né? Sim, acho que é bem por aí. Mas do ponto de vista sociológico, ele faz sentido. Faz. Porque até a vontade das pessoas, né? Eu acho que faz sentido. Tirar alguns políticos... Quer dizer, na dúvida é melhor deixar na geladeira. Porque muita gente é beneficiada pela própria demora, né? Pela própria morosidade da justiça. Passa um mandato inteiro sem ser julgado, 2 mandatos sem ser julgados. Então, essa morosidade também traz benefício para alguns que deveriam ter sido já retirados da vida política. Entendi. Henrique, uma outra coisa que se discute muito com relação a isso é sobre a obrigatoriedade do voto. Algumas pessoas defendem a bandeira que o voto não devia ser obrigatório, né? Qual que é a sua posição a respeito disso? Olha, eu tenho uma posição muito formada a respeito do seguinte. O melhor voto dentro de uma democracia é aquele que é facultativo. O melhor voto. Porque a democracia, como ela consiste na participação popular, no processo de escolha dos candidatos, eu tenho que ter a liberdade de ir ou não votar. E só que ao mesmo tempo, eu acho que o Brasil ainda tem uma democracia muito jovem e ainda necessita de o voto ser obrigatório. Até porque a gente tem uma falta de conscientização política. Deveria ser obrigatório não só o voto, deveria ser obrigatório também que tivéssemos nas escolas uma matéria que forçasse a participação política de uma forma mais consciente. Pelo menos o entendimento do que acontece, porque minimamente. As pessoas não entendem o que acontece. As pessoas não têm noção, às vezes, do que é a tripartição dos poderes, o que é que cada um faz. Né? Há uma defasagem muito grande com relação a essas noções, inclusive também, se você pensar no âmbito da cidadania, no âmbito da ética.
Eu acho que a escola deixou a desejar com relação à formação. Nós tivemos na época dos militares duas disciplinas que eram o SPB, Educação Moral e Cívica. Sou da ditadura. Eu também sou. Eu peguei na democracia já. Até eu acho que eu sou de uma realidade que é mais... Quando você nasceu? Eu nasci em 77. Em 77 eu já estava velhinha. Não, eu já estava com 7 anos. Eu sou do fim da ditadura. Eu tive aulas de USPB e tudo isso. Aí é que tá. Se você for parar para pensar, um dos motivos que a Organização Social e Política Brasileira, o SPB, foi tirado das escolas é porque os militares utilizavam... Como forma de doutrinação. Exatamente. Né? Eu me lembro perfeitamente, a gente cantava aquelas músicas. Não, as músicas eram muito ufanistas. Tinha que decorar o nome dos ministros. Eu imaginava que o Brasil fosse um país maravilhoso. Assim, quando eu fui ver que não era, me decepcionei muito. Porque eu achava lindíssimo. Cantava aquela musiquinha, este é um país que vai para frente, e cantava aquilo todo dia com uma convicção, né, de que aquilo realmente fazia jus à realidade. E aí a gente entra numa democracia, um processo de redemocratização do país, e olha para essa matéria como um rabo. Perigo. Um rabo perigo de doutrinação, militar. né? Um rabo militar. Aí eu pergunto, se essa matéria ela tem a possibilidade de minimamente mostrar como funciona o sistema político, ainda que a gente tivesse no poder alguém que quisesse usar isso para doutrinar, essa pessoa poderia dar um tiro no pé. Porque a gente fala política, religião e futebol não se discute. Futebol é porque eu sou São Paulino, você não vai me convencer a mudar de time. Eu também sou São Paulina. Ninguém vai me convencer a mudar de time. Então, a discussão que a gente tem de futebol é aquela discussão apaixonada. Foi gol, não foi, teu time é isso, teu time é aquilo. Essa é a discussão que nós temos de futebol. Quando a gente fala que a gente não quer discutir futebol, é justamente para que não haja divergência. Aí quando a gente fala em política, é mais ou menos no mesmo sentido. É católico, evangélico é evangélico, e a gente pode abrir uma discussão, mas que pode levar também a uma divergência. A política, o motivo que leva as pessoas a dizer que não se discute política é porque as pessoas não conhecem política. Porque a política ela tem que ser discutida. Porque Exato. Vamos pensar na palavra política, né? O que é que está na raiz dessa palavra? É a cidade ideal. Não é? Todos nós somos políticos. Mesmo a pessoa que diz eu odeio política. É uma besteira falar que você odeia política, porque todo ser humano que vive em sociedade é político, não é isso? Aí vamos imaginar Cada um tem uma opinião do que seja a polis, a cidade ideal. E aí transportando lá da Grécia para aqui, agora a gente fala de um estado ideal. Sim. Mas cada um de nós tem uma noção do que seria a polis ideal. Alguns pensam em algo mais liberal, outros em algo mais tradicional. Agora tem gente até levantando a bandeira do regime militar. Então, cada pessoa com a sua opinião. Mas todos que têm uma opinião sobre o que seria a cidade ideal... Tem que se manifestar. São pessoas políticas, né? E tem uma confusão entre essa sensação, essa percepção do que é ideal para a sua cidade e a política partidária. Não é isso? Quando a gente fala não se discute política, não se discute política partidária. É isso que as pessoas querem dizer? Eu acho assim, por mais que a gente tivesse o retorno dessa matéria ordenado por um partido político, e jogado nas escolas para doutrinar as pessoas, vivendo em uma democracia, isso seria um tiro no pé, porque as pessoas, ao contrário de não discutir política, elas passariam a discutir. Ainda que isso fosse considerado um doutrinamento, as pessoas começariam a discutir o interesse por política, seja da maneira como vier, é salutar. E aí eu diria um pouco mais, teríamos que reservar, dentro dessas matérias, um espaço para os partidos. É interesse deles também. Se a gente tivesse essa matéria para mostrar como funciona a separação de poderes, o federalismo, como funciona o cargo do legislativo, do executivo, para a molecada de 16 anos, 15, 16 anos, que está entrando no processo eleitoral, a gente teria condições dos partidos políticos também entrarem nas escolas para falar, meu partido é assim. Teria que ter um espaço, teria um problema, né? Nós temos 32. Essa matéria seria discutida por 32 partidos. Mas... É uma forma de... Mas é o mínimo, teria que ser ensinado, não é? Porque eu percebo os alunos que ingressam na faculdade, muitos não sabem o que é a tripartição.
não sabem quem pertence ao legislativo, ao judiciário, fazem uma grande confusão, não sabem quem é o executivo, o que cada um faz, que é o mínimo para você ser minimamente competente para ler um jornal e se posicionar. Entender o que está acontecendo. Talvez a gente rodou aqui no programa, rodou e caiu aonde tem que cair, educação. Na educação. Infelizmente não há como Nós começamos falando aqui no programa sobre manifestações. E a primeira conclusão que a gente chegou no programa é de que havia corpo, mas não havia cabeça. Né? Primeira conclusão está ligada à educação. Sim. Né? Por que está sem cabeça? Porque realmente a gente ainda não tem uma estrutura político-partidária ou política mesmo, só para poder organizar o pensamento, reivindicar o que é desse para esse, o que é daquele para aquele. Porque, saber o que quer, né? Porque não tá você ouve a pessoa falar que é contra a presidente da República e pede reforma política. A reforma política tem que ser pedida para o Congresso Nacional. A presidente da República vai ter uma participação dentro desse processo, mas quem discute e faz a reforma é o Congresso. Então, você está pedindo algo para a pessoa errada. Talvez por quê? Porque falta o conhecimento. Se a gente tivesse essa formação mínima, a gente saberia a quem pedir, como pedir. E quem faz o quê dentro da estrutura do Estado. Né? Porque esse entendimento de como se relacionam os poderes, eu acho que viabiliza a crítica. Né? Quando as pessoas não sabem quem faz o quê, fica difícil ter crítica. E aí começa realmente essas pessoas dão um tiro pra cima, né? Não sabem o que tá pedindo, aí todo político é safado, aí todo político é corrupto, exatamente. E aí esse caos, né? Então tá tudo danado mesmo, então vamos acabar de esculhambar, que também não resolve nada, né? Exatamente. Aí tem alguns pontos que a gente pode olhar que seriam solucionados com facilidade em relação à educação para o exercício da cidadania, que além desses da reivindicação, que são vocações também. A pessoa tem uma vocação para a participação política. Quantos jovens a gente não perde por aí que poderiam ter ativamente uma participação, serem candidatos e tal, porque tem medo de um processo tão confuso desse. Tem medo de um processo eleitoral onde o que manda é o dinheiro, onde os partidos políticos têm um domínio da situação dos seus candidatos. Eu acho que isso intimida a pessoa de bem que está fora do partido e quer entrar de alguma forma na política. E que talvez se tivesse essa discussão desde os 15 anos de idade, se encorajaria para poder enfrentar isso daí e participar. É o que você disse mesmo, a gente roda e acaba caindo na educação como, ao mesmo tempo, o cerne dos nossos problemas e, ao mesmo tempo, a nossa única esperança, né, Henrique? A solução, sem dúvida nenhuma, está na educação. Tem gente que fala, se você for fazer isso agora, o resultado vai demorar muito. Que demore. A gente não pode mais olhar para tempo, a gente tem que olhar para medidas que têm efetivamente uma solução. Sem dúvida. Agradeço muito a sua presença, tenho certeza que foi muito esclarecedor. Espero que você volte outras vezes para discutir sobre temas relacionados à sua área de atuação, que são importantíssimos. E esse esclarecimento que você trouxe, eu acho que para as pessoas que estão em casa, realmente é essencial, para o exercício da cidadania. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui, espero voltar com certeza. Então, nosso programa fica por aqui. Eu espero você na próxima semana. Até lá!